Voltamos com o segundo bloco do podcast Opina Aí. Bom, João, continuando o nosso bate-papo, vamos falar agora um pouco a respeito da sua profissão. Quando foi que você começou a mexer com esse negócio, refrigeração, instalação de ar-condicionado, um trabalho que você exerce assim com maestria? Ô, pastor Val, quanto ao sentido profissional, né, na profissão de refrigeração, eu comecei no ano de 1983, na realidade, foi uma oportunidade que surgiu, né? Eu já venho de um longo tempo na profissão e comecei com a geladeira, como todos sabem, né, a geladeira antiga, né? Quem conheceu no tempo, especialmente a geladeira a gás, né, o querosene, era a área que a gente mais trabalhava naquelas épocas também, né? Isso aí me fez, né, dedicar à profissão, porque foi uma oportunidade na época. Eu estava novo ainda, né, na realidade, começando, Quantos anos você tinha eu tinha quando... 14 anos, né? Foi uma oportunidade que surgiu na época, um amigo, né, e através do pai dele, que é falecido lá de Conquista, né, muito conhecido na região, que era Gildo Oliveira, né, tinha fábrica de refrigeração, e o filho dele mexia com refrigeração, só com conserto de geladeira, né? E na época me chamou, me fez o convite, porque na realidade eu trabalhava em um bar, né? Como sempre vem de mercearia, né? Com meu pai, eu trabalhava em um bar. E na época eu tinha saído do bar, ele perguntou se eu queria fazer experiência com ele. Surgiu a oportunidade, eu fui, né? Nesse período. Houve um período que eu cansei, né? Eu também que tinha que estudar, você sabe, naquele tempo também tinha que estudar. Depois de quantos anos deu esse cansaço? Não, período de 2, 3 anos, a gente foi sentindo cansaço, eu ainda novo, né? Mas naquele tempo eu saí, voltei para a área de lanchonete, só que não deu certo, ele me chamou de volta. Eu fui e comecei a trabalhar com ele novamente, e isso aí eu comecei a gostar, né, da área, é, nesse sentido de refrigeração, que era muito carente na época, né? Hoje não, hoje a gente vê que o campo é mais amplo, mas naquela época a gente deslocava de cidades, né? E hoje mesmo eu estava pensando nisso, né? Várias cidades como a gente saía de Conquista, vinha para Iguaí, Canaã, Ibicuí, né? Essa região aí, fazer serviço naquela época de máquina de picolé, que eram as máquinas antigas. Não sei se você lembra, Val, Lembro, das conheci máquinas de essas picolé. máquinas. Hoje não, hoje está tudo moderno, né? Mas naquele tempo era máquina pesada e hoje está mais consistente, né? Mudaram bastante o formato. Então, através desse cidadão, que foi o filho do final de Gildo, que é Gilvan, é o irmão em Cristo hoje, né? Falando assim, né? A glória de Deus. Então, trabalhei muito tempo com ele. Daí para frente, continuei na profissão, dedicando, e fui trabalhar na rede autorizada na época, Consul Brastemp, Electrolux Mas aí precisou fazer cursos? o Ou pastor foi Val, aprimorando e sempre que aparecia um aparelho novo, vocês faziam curso? Como é que funcionou? o pastor Val, a questão de curso era fundamental para a gente, especialmente a gente que trabalha na área de autorizada, né, quando a gente vai trabalhar na área de autorizada, é necessário fazer curso, certo? Eu fiz vários, né, na especialização em cada área que eu exerço hoje. é, é importante para cada profissional, que cada um sabe do que eu estou falando aqui, né, na área profissional. Então, naquela época era mais difícil, que a gente teria que deslocar para Salvador, certo? Era Salvador. Hoje a internet ajuda bastante, mas naquele tempo era viagem longa, né, para se tomar um curso, e ficava ali em Salvador 3, 4, 5 dias para voltar aprimorado nessa área. Era assim. Maravilha, maravilha. Então, já que nós falamos desses cursos, eu falei de algumas das coisas que você atua, que você conserta, instala. Quantas coisas seriam? O pastor Val, na área de refrigeração, no caso, abrange muitos aparelhos, mas no caso, o que eu dedico mesmo, na realidade, né, é a área de ar-condicionado, né, que me tornei especialista, foi depois quando surgiu os ar-condicionado split, né,
Eu trabalhava muito com aquele de janela, né, que muitos conhecem, o ACJ, né, outros colegas aí técnicos vai saber disso que eu estou falando. Então, eram os mais antigos. Hoje é os mais modernos, que é o duplo, né? É split justamente porque é dois, né? Então, tem esse lado que é mais fácil de instalar, de fazer manutenção, tornou para o consumidor algo mais, assim, como no campo de vista, né, mais consistente assim, em que não seria mais aquela condição de estalagem do antigo, né? Ou seja, se a gente falar assim, falando no lado técnico, para que as pessoas vejam que é mais simples hoje. E quanto o antigo era diferente, tinha que deixar quase que uma janela, não sei se você lembra, Val, Lembro também. então era quase uma janela e dava para passar até um, Uma uma geladeira no lugar do pessoa, qualquer outra ar-condicionado. pessoa ali por aquele local. Então era necessário que fosse um local seguro, né? Então foi modernizando e desse curso aí eu especializei na área de micro-ondas, né? Na área de geladeira era o que eu mais dedicava antes, mas quando surgiu a área de ar-condicionado foi o ponto fundamental, foi o que mais me chamou a Mas atenção. se alguém chegar lá com a geladeira com problema, você conserta e conserta com excelência, né? Tudo bem, tranquilo, Maravilha. mas só que na realidade é como estou falando contigo, hoje não é mais essa coisa assim com geladeira, né? Como eu tinha antes, que antes também eu tinha uma afinidade assim, como eu falo assim, de afinidade com geladeira, tinha aquela coisa de fazer, né? Outra coisa que eu gosto também de fazer na área de refrigeração é o conserto de máquina de lavar, que é mais simples, como você sabe, o micro-ondas, né? É mais Então, simples para você que manja, eu não sei nem para onde vai aquele então negócio. mas é assim mesmo, pastor. Então, Val, porque a refrigeração ela abrange a linha branca, então todos, todos os produtos de uso doméstico de refrigeração, por exemplo, vai até forno elétrico, entendeu? Então, a área branca, Câmera quando se fala fria câmara fria, era outra de área açougue, né? que eu mexi muito no tempo antigo, né? Aí depois eu não quis mais dedicar a isso não, porque você tem que estar sempre fazendo curso, certo? E o investimento é alto, na realidade, para a câmara frigorífica, especialmente de armazenamentos, né? Eu trabalhei logo no início, a gente trabalhou muito. Também é um lado que precisa, além da parte técnica da câmara frigorífica, precisa da parte elétrica. Você precisa estar especializado mesmo naquele sistema, que não é um sistema simples como a gente olha para a geladeira e tal, ou ar-condicionado mesmo. Não é, não. Ele é mais complicado, mas precisa um trabalho mais consistente e seguro. Como você fez uma pergunta aí de câmara frigorífica, eu perdi uns dois colegas recentemente, justamente através disso. Às vezes a alta confiança demais, entendeu? Ele acabou perdendo a vida. Vai Ou trabalhar seja, sozinho, fica lá dentro e não e, tem quem abra a porta. e acabou, na realidade, foi choque, né? Ah, Foi no um choque, né? choque, choque. Imediatamente não teve como, ou seja, não, ele perdeu a vida, verdadeiramente, não teve como ninguém ajudar. Então, além de ser complexa essa assistência técnica para a câmara frigorífica, tem também o aspecto de proteção do profissional, né? Justamente, Val. É outro um lado que chama bastante atenção na parte de câmara, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não é o mesmo sentido da geladeira, é o mesmo sentido do ar-condicionado. Não, ele é mais complexo, justamente por isso, certo? Não E é o forno de padaria, forno elétrico? forno de padaria, essa parte aí eu não mexo não, Val. Já é Justamente uma que é, coisa já é mais outra, específica, já é né? específica. Cada um Já entra em outra já entra área, em né? outra área, forno de padaria já entre outra área, e hoje tem os fornos a gás. Antigamente era a lenha, né? Mas Hum. a lenha hoje é a E tem gás. também o forno E tem o elétrico, forno né? elétrico também. Mas essa área já é outro departamento, ou seja, quem especializa nessa área. Essa área não abrange a área de refrigeração. Há quantos anos você exerce essa profissão? Oval, na realidade, depois que eu aprendi, né, a profissão assim mesmo, né, tem 32 anos. Assim, para dizer assim, realmente, como eu falo, às vezes eu brinco, né,
que o médico ele precisa estudar, especializar. Então, depois que da especialização, né, que algumas que eu fiz, né, então eu considero assim 30 anos nessa profissão. Pode considerar os 32 mesmo, porque faz parte do processo, né? E há quanto tempo você mora em Poções? Paulo, essa aí é outra história de Poções, voltando assim, né? Falando de Poções, são 14 anos que eu estou aqui na cidade de Poções, morando com a minha família, né? Ah, mas antes você já morou. Você vinha aqui, fazia trabalhos, dava Antes, assistência à igreja, como é que era? antes eu vim aqui fazer serviço, na realidade, a igreja não ainda existia, pastor. Certo? Logo quando eu vinha para aqui fazer serviço, a igreja não ainda estava implantada aqui, não, entendeu? Então é outro detalhe também que faz parte da corrida aqui, né? Isso, maravilha. Nós vamos ao nosso segundo intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco.